Estamos com essa energia maravilhosa. Estamos começando mais um podcast Revela Beleza, patrocinado pela Murano Professional. Eu sou Micaele Queiroz, cofundadora da Murano e também a host deste belíssimo podcast. E hoje temos duas convidadas maravilhosas que foram escolhidas a dedo e vocês vão amar o nosso bate-papo. Primeiramente, temos aqui a Juanita, cabeleireira, terapeuta capilar e também a nossa expert Murano. Bem-vinda, Juanita. Obrigada por estar aqui. Eu agradeço pelo convite e vai ser uma satisfação responder as tuas perguntas. As pessoas vão me conhecer hoje aqui, né? Falar, saber um pouquinho mais da minha história. Também temos aqui Cariana Rodrigues e ela é consultora de imagem, consultora empresarial. Obrigada, Cariana, por estar aqui com a gente. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Não só como consultora de imagem, da assessoria empresarial, mas como a consultora de imagem também da Micaele, né? Que me deu essa oportunidade, da Juanita. Estou com duas, assim, parceiras, clientes que viraram amigas, que se transformaram. Então, assim, hoje vai ser muito fácil falar, porque a consultoria de imagem é isso. É um resultado que já existe, né? De uma forma humanizada, transforma e traz leveza para a beleza de qualquer uma mulher. Isso, vamos falar hoje sobre transformação, porque eu realmente me transformei com essa consultoria. Juanita, fala pra gente como foi que você desejou se tornar cabeleireira? Bom, a minha história ela inicia, né, desde criança. Eu sou de uma família que ama carnaval. Ama. Eles sempre foram um carnaval raiz. A escola saindo na avenida, né? E uma família inteira se preparando para uma tia que ia ser madrinha de bateria. A anterior dela foi a minha avó. Depois a minha prima. Meus priminhos saíam nos carros, a alegoria das crianças. Então era muita pluma, muito brilho, muito glamour ali. Então eu já estava ali naquele meio já encantada com a beleza, né? Que aquilo tudo me passava. E como eu também não tinha o dom, não tinha samba no pé. A única da família parou ali, não tinha samba no pé, mas eu já me encantava com maquiagem. E a maquiagem foi um dos primeiros passos para a área da beleza, porque eu era a maquiadora da família e a decoradora da família. E aí, no final, a última que se arrumava era eu, né? Eu chegava toda bagunçada, arrumava todo mundo e não tinha tempo para mim. O aniversário começava e eu ainda nem tava lá. Começou praticamente disso. Eu falei, eu gosto desse negócio aqui, viu? Comecei assim. Fui convidada por uma amiga, claro que eu passei por outras experiências, né? Uma parte da minha história foi que eu terminei o meu ensino médio e eu não tinha para onde ir, porque minha família sempre foi muito simples. Então, não tinha como fazer um cursinho, e eu não sabia para onde ir realmente, profissionalmente, sem rumo, sem nada. Acabei participando de um projeto que foi o REC, Recriar Educação, Cultura e Cidadania, como voluntária. Então, a partir desse voluntariado que eu acabei ficando com o Recriança, onde aos sábados eu reunia com os filhos das pessoas que participavam nesse projeto. Ele era um projeto com jovens que não tinham concluído o ensino fundamental e eles iam concluir e agregava o pai desse jovem, a mãe desse jovem e o filho desses jovens. E eu fiquei coordenando as crianças e encontrava todo sábado. E era um projeto lindo e meu irmão fazia parte. Só que eu não tinha perfil para o projeto e queria estar lá, então fui como voluntária. Coordenando esse projeto, né, com as crianças, fui ganhando mais experiências, me ajudaram também financeiramente, onde depois eu consegui um emprego na Microlins e em seguida fui para a Embeleze. Entrando na Embeleze, eu não queria ainda nada da área da beleza, né? Não era ainda aquele momento. Acho que sempre Deus tem um propósito pra gente. E entrei e comecei logo como auxiliar administrativa. E depois saiu a pedagoga e eu fiquei como auxiliar pedagoga. Conheci tudo como a Embeleze trabalhava, né? Até a parte com os professores. Eles tinham vários professores muito bons e aquilo começou a me falar, olha só, isso aqui é bem legal, trazia modelos para participar do curso, para as alunas fazerem os cabelos. Então eu estava muito demais envolvida e conhecia a parte todinha didática da Embeleze. E ainda não foi o ponto de entrada para ter um salão. Saindo da Embeleze, eu fui para um outro rumo, nada a ver como caixa do Big Serviço.
Trabalho monótono, chato, onde me perdi, me desestimulei. Nesse período criei a minha família, tive filhos, estando ali, né? E nesse período que eu estava na Mig Serviços, aconteceu uma tragédia na minha família. A gente perdeu a nossa casa no incêndio. Foi a terceira casa a pegar fogo e a gente perdeu praticamente tudo. Mas eu já tinha mais ou menos, já estava namorando. Meu namorado, meu esposo hoje me acolheu na casa dele. E aí a gente continua a nossa vida até hoje. Tenho 18 anos com ele, 8 anos de casada, 2 filhos, a Júlia e o José Carlos. Diante dessa tragédia toda, a gente sempre vai ter, graças a Deus é bom com a gente, um final feliz, né? Mas é algo que me marcou muito e nessa trajetória toda entra uma amiga que bora abrir um salão. Eu falei, não, não é o momento. Ela, não, mas dá conta, vai fazer um curso. Fui e fiz um curso. E um outro curso, que era Talentos, alguma coisa, Talentos Mundial. 6 meses de curso intenso, com uma professora excelente, melhor ainda, que me mostrou tudo sobre salão e me encantou cada vez mais. Essa minha amiga, que é a Carla Trindade, ela me acolheu no salão dela, não entrei como sócia, né, como parceira, e passei a trabalhar lá. Foi, assim, o início maravilhoso, porque ter alguém para estender a mão nesse momento, eu acho que é bênção. Todo mundo inicia de alguma forma, e eu iniciei trabalhando com essa minha amiga, e ela me abriu as portas para a área da beleza. Quais foram os seus primeiros desafios, assim, quando você começou a trabalhar com ela? O que você sentiu mais dificuldade? A dificuldade é sempre executar o que tu aprendeu no teu curso, né? Sempre começa errando, ou tu se esforça para acertar, né? E quando acontece erro, nossa, o sentimento de ter errado naquela pessoa que veio para procurar elevar a autoestima é pesado, tanto para ela quanto para a gente. Aconteceu uma situação que eu queimei o cabelo de uma loura, fiz muita prancha. E não era para ser feito prancha. Quando a minha amiga viu, ela me olhou, comunicação visual. Depois ela saiu de lá e depois falou para ela, olha, ela queimou meu cabelo, não ficou legal. Então a gente, para começar, a gente sente assim que até esse cliente não querem fazer contigo pela inexperiência, né? Ser cabeleireira é praticamente tu pedir para ter a primeira experiência e ninguém quer te contratar. E não é essa sensação que eu tive de que eu tive que me jogar, tive que me desafiar, né? Para dizer assim, não vou parar porque eu errei aqui, porque dá uma vontade de desistir incrível, assim, que a gente só dá continuidade porque a força de vontade, ela te leva a continuar caminhando. E a partir dessa força dela, eu fiquei 2 anos e em seguida, né, com uma conversa com ela, falei, tô saindo ano que vem e eu vou montar meu salão na minha casa. E foi assim que eu comecei na minha casa, no meu salão. Ai, que bom. E você hoje em dia trabalha com assistente? Começou sozinha? Como foi sua trajetória no seu salão? Comecei só, né? Comecei só. E os serviços que eu primeiro ofereci, fazendo o curso todinho, eu já me identificava com maquiagem por causa da história anterior, de maquiar toda a família, né? Sobrancelha também. E depois, quando eu inaugurei meu salão, já passei para cabelo, né? Cabelo, maquiagem, eu oferecia tudo e eu trabalhava só. Só que já comecei logo com agendamento, para não me perder e não ter que, tipo, a cliente vai procurar, vou atender de portas abertas e depois não dar conta. Isso pode até te queimar de início. Então, já fica uma dica. Não inicie de portas abertas. Se você não tem uma equipe para te cobrir, você precisa iniciar devagar, fazer o seu agendamento, prezando pela qualidade e não pela quantidade, que era o que eu pensava, né? E foi assim que em 6 meses eu já tinha um leque de clientes fiéis. Você poderia dar uma dica? Eu sei que quando a gente manda mensagem para o seu celular, aparece já uma mensagem de uma agenda, né? Qual é o nome desse aplicativo? O aplicativo é o Prit. Eu encontrei pesquisando, né? Pesquisei vários, mas esse foi o que eu mais me identifiquei e que também é como dica. Ele é um aplicativo por agendamento, você agenda por hora ou por serviço. Eu optei por serviço, porque eu termino o meu serviço no tempo que é o meu tempo de processo, né, do procedimento ali, e em seguida já vai chegar outra cliente. Então, raramente elas se encontram no salão,
Raramente eu estou finalizando, eu já finalizei, estou aguardando elas chegarem, que ele dá também uma tolerância de 15 minutos. Muito útil. E hoje eu já estou com uma auxiliar, eu tinha uma manicure, só que ela engravidou não pôde mais ir. E eu tenho uma maquiadora, tudo terceirizado. Minha maquiadora é terceirizada, porque eu já desisti da maquiagem, investi, fiz curso e já tinha desistido. E eu não tenho um nicho só. Eu acredito que isso daí é mais para quem quer divulgar aquele trabalho que pratica mais, tem mais habilidade. Então, não que eu tenha habilidade em tudo, mas eu consigo oferecer muitos serviços e atender um leque de pessoas que procuram vários serviços, como tratamento, o alisamento, mecha, o penteado, que eu sou apaixonada, tenho uma paixãozinha assim, unha bem assim, uma unha de coração é o penteado, mas a terapia capilar me ganhou de corpo e alma. Como foi que começou essa sua paixão por terapia capilar? A terapia capilar, ela começou quando eu comecei a enxergar que nos meus procedimentos o couro cabeludo estava pedindo socorro em algumas clientes e eu não tinha nada que pudesse dar solução. Pensava que aquilo estava longe da minha ossada. Não, isso aqui não faz parte da minha ossada, eu não posso mexer. Mas aí o que a gente ia fazer? Ia fazer coloração? Aplicava a coloração em cima e inflamava. Não sei se a cliente também sentia dor, mas a gente fazia o processo que ela pedia. Se tinha condições de aplicar a coloração no fio não cair, eu vou aplicar. E quais eram, assim, os principais problemas que você encontrava nas suas clientes, no que tange ao couro cabeludo? E na maioria, assim, descamação, pode ser caspa ou só descamação, a própria dermatite, e dá para enxergar muito aqui pela divisão, pelo cabelo, que a gente fala que são esses espelhinhos aqui, que aqui a gente tem o espelhinho e ela começa a ser cabelo a partir de uma linha. Então, a gente tem essa linha, todo mundo tem, né? É a divisão pelo cabelo e o pelinho, que é a gente compõe esses pelinhos aqui, ó. Mas a gente tem na testa também, a gente tem pelinho no rosto. E aqui a gente cria uma divisão, uma linha de pelo-cabelo, que eu falo, que é onde também a gente enxerga, às vezes, a própria descamação das pessoas tá ali, meio com uma vermelhidão. Então a gente consegue enxergar muito, isso daí é muito. Tem certeza que tem cabeleireiro que vê cliente com esse processo, com essa discussão no couro cabeludo, mas não sabe como proceder, né? E simplesmente só segue o serviço. E o que causa, já que você é conhecedora, assim, dessas doenças? Tudo pode causar. Tem os fatores externos, tem os fatores internos. Os internos é o teu emocional, até o que tu come influencia. Está tudo conectado, né? Tudo conectado, tudo conectado. E externos, a gente fala que pode ser um produto, o que tu pode causar se tu fuma, se tu bebe. Assim como influencia no teu corpo, influencia também no couro cabeludo. Então, tem vários processos, várias coisas que tu pode estar fazendo, que pode estar causando esse processo inflamatório, descamativo, de pluralidade, que é a coceira, no teu couro cabeludo. E você foi para alguma escola específica? Qual é a sua formação em terapeuta capilar? A minha formação, ela foi em Florianópolis, na DNA Vital. Foram 5 dias, o dia inteiro foi bem intenso. E a gente pôde, além de falar de todas essas displasias, como tratar, como cuidar, então a gente passou por todo um processo de aprendizado para trazer para cá, né? Depois que a gente finaliza tudo, claro que a gente não fica com ligação nenhuma com a própria empresa que faz o curso, mas a gente vem trazendo uma bagagem muito boa de lá, de conhecimento, em que a gente tenta incluir nos nossos atendimentos. Às vezes eu faço um atendimento por carinho mesmo, de preocupação, aquela conversa com a cliente. A parte de fazer um atendimento mais humanizado, né, e cliente, né, profissional e cliente, é poder conversar e abrir para ela. Você já viu como é que faz a sua cabeça? Né, de falar, às vezes a cliente nem sabe o que se passa. Dou toda aquela orientação. Se quiser fazer a terapia, eu fico feliz. Se não, eu entro sempre com algum produto que eu possa ajudar. Hoje a Murano, ela tem o detox,
me ajuda também a fazer um procedimento de limpeza no couro cabeludo, que eu falo que é uma higienização, porque a higienização tu pode até fazer em casa. Eu faço sempre uma boa lavagem, uma boa limpeza do couro cabeludo, para que ela já sinta um alívio ali. Então isso também já é o primeiro passo, a lavagem ela faz toda uma diferença. Fala assim para a gente uma dica que você sempre dá para suas clientes, algo que qualquer mulher iria se beneficiar para cuidar das madeixas. Hoje eu tenho alguns kits que eu ofereço, eu passo um protocolo para elas, porque eu sempre pergunto, a cliente vem procurar o nosso serviço, aí eu quero fazer uma hidratação. Através do teu conhecimento, do teu protocolo, tu realmente precisa dizer para tua cliente que não é o que ela está falando que precisa, que vai ser feito. E eu preciso avaliar essa cliente e dizer, seu cabelo aí não está precisando hoje de uma hidratação, ele precisa desse procedimento aqui, que seria muito mais eficiente no momento. Porém, o que você tem feito em casa? Porque o que você faz em casa é um casamento perfeito com o que eu vou fazer aqui. Então, tratar o cabelo não é só salão. Se você conseguir, se eu fizer um procedimento aqui, você der continuidade à casa, vai ser um casamento perfeito, tá? Porém, também precisa fazer se teu cabelo for necessário hoje, fazer e fazer um cronograma, eu posso montar para você criar um protocolo. Ainda tem mais um detalhe, Micaela. Os produtos que eu vendo lá no salão, eu também passo um protocolo de uso em casa. Porque não é só ela levar, porque eu posso comprar qualquer produto no supermercado, um exemplo. Mas tu não vai saber como é que tu usa. Mas como é que eu uso o shampoo? Mas como é que eu faço a aplicação da máscara? Quantas vezes eu posso usar na semana? Porque eu falo que tem o dia sagrado, o cabelo ele precisa ser lavado todo dia. Se tu toma banho todo dia, porque tu sente grudento, suada, couro cabeludo faz parte do corpo. E aí eu dou a dica, se você tem costume de lavar, lava com o comum, mais em conta na semana. Mas esse aqui é um produto sagrado, é aquele que você vai fazer o tratamento no seu cabelo. E aí eu passo todo um protocolo para elas, né? E elas fazem todo o passo a passo em casa, tudo certinho, da forma que eu indico. E dá muito, eu tenho ouvido assim, égua do produto bom, não é sobre só o produto, é como você vai usar. O profissional precisa orientar o seu cliente de como usar também. Você cria um protocolo para fazer um cronograma, mas você precisa criar um protocolo de uso em casa. E eu passo isso também. Falando sobre essa questão de educação, como é que você normalmente se mantém atualizada nas tendências, no conhecimento? Pós-pandemia, a gente se conectou muito mais. Eu conseguia fazer meus cursos presenciais antes disso, que é o investimento que você precisa fazer, porque quando você faz um curso de cabeleireiro, você faz o básico de cada módulo. O módulo de coxa é o básico, de mechas é um básico, alisamento é um básico, tudo é muito básico. E a partir da tua formação, você passa a fazer especialização em corte, especialização em mechas e assim sucessivamente, né? Então, assim, eu sou especialista em corte feminino, não me identifico com corte masculino, busquei especialização em colorimetria, especialização em mechas, então é por isso que eu gosto de trabalhar com tudo. E hoje, depois pandemia, você tem os cursos online, em que você consegue fazer formações, ter certificado, conseguir se atualizar. Então, você só para se você quiser, porque ele está aí a todo tempo. Fora que empresas fecham workshops que são o dia inteiro de aprendizado, que esse investimento também é importante, onde vem profissionais de fora, em que trazem novidades e técnicas diferentes. Então, também esse tipo de investimento é importante para quem está iniciando, para oferecer ou dar mais qualidade nos seus atendimentos. A gente sabe que essa profissão é maravilhosa, cuidar da autoestima da mulher é realmente sensacional, né? Teve alguma transformação memorável que você nunca vai esquecer de como a cliente reagiu ou como você fez essa transformação nela? Muito boa a tua pergunta, Micaele. Muito boa, sabe por quê? Porque diariamente a gente tem a sensação de dever cumprido. Diariamente, toda vez que a gente atende,
Eu sou tomada por uma sensação de dever cumprido quando eu vejo que eu devolvi a autoestima para uma cliente. Seja pelo simples procedimento, com, às vezes, juro, simples lavagem, de lavar e fazer uma belíssima escova, até uma transformação de uma maquiagem penteado. Eu tenho uma cliente, na verdade, essa pessoa apareceu no meu salão. O pai dela levou. Ela estava completando 15 anos. E essa pessoa, ela chegou com o cabelo todo quebrado, assim, em pedaços, que ela tinha tricotilomania. Vocês já ouviram Que falar? nome difícil. Explica pra gente o que é isso. Tricotilomania é quando você tem um vício de arrebentar e ficar puxando teu cabelo. Então, você tem mania de ficar arrebentando e puxando, puxando teu cabelo da raiz. A gente percebeu isso, eu tava com a minha equipe de maquiadora, eu ia fazer um penteado nela, né? E todo mundo trabalhando no salão. Eu tava também com outras clientes, tinha 2 clientes, eu acho. E a Jéssica atendendo e eu tava com ela. E a gente percebeu, o pai levou, que ela tava muito desanimada. E ela estava também arrancando os pelinhos dos cílios. Meu Deus, sério? Então, eu pedi muito para as meninas, para elas terem um cuidado e um carinho com aquela cliente e não comentar sobre cabelo e não comentar sobre cílios. Aí eu pedi para a maquiadora, coloque os cílios nela, estimule, diga o quanto ela é bonita, se ela não vai falar. E a gente vai, no final, né, vai mostrar para ela o quanto ela tá bonita. Então foi assim, eu pensei que eu não ia saber lidar, porque aquilo me chocou, né? Porque não é um simples arrancar, tava um buraco, tinha cabelo muito ralo, como se ela tivesse também tentado cortar. Então, pra mim, pareceu uma automutilação ali, sabe? Então, eu não sei o que ela tava sentindo. Então, tava no meu papel de fazer com que ela se sentisse a mais bela possível ali dentro do meu salão e saísse de lá muito bonita, porque ela era muito bonita de verdade. E talvez ela não estava enxergando aquilo. Então a gente fez um trabalho muito maravilhoso, ela saiu linda, o pai agradeceu demais, a gente abraçou, falei, aproveita teu dia e curte, e a gente assim, todo mundo muito emocionado. E ela saiu, me emociona até agora. E a gente ficou bem feliz mesmo de saber que a gente pôde fazer essa transformação. Então, diariamente, a gente transforma vidas. E eu, uma dos motivos que eu estou fazendo a Segunda de Beleza com propósito, é de mostrar, não só para os profissionais, mas até mesmo minhas clientes ouvirem que a gente também tem altos e baixos. A gente também tem vontade de desistir diariamente. E tem pessoas que entram na nossa vida, no nosso salão, para nos transformar como pessoas também. Então, esse é o que me faz querer todos os dias continuar. E são essas situações de poder fazer isso na vida de alguém. Pode ter certeza que todas essas ações que você faz no tratamento com sua cliente, também nessas segundas com propósito, que eu já assisti, que eu acompanho, fazem a diferença. Porque às vezes o olhar a gente olha muito o outro e a gente não se olha. E é isso que você fala muito bem. Uma belíssima inspiração. Olha, gente, esse podcast está maravilhoso. Eu espero que vocês estejam tendo muitos insights. A gente não olhar no cabelo, na parte externa, mas a nossa parte interna também tem que ser cuidada. O que você vê como tendência para o mercado da beleza? O que é que vai acontecer agora em 2026, que você está antenada, que você vê como um movimento? Olha, eu tenho observado que a área da beleza, ela não está ligada só em receber clientes e tu atender e ela sair de lá bonita. Não é só isso mais. A área da beleza, ela está ligada também do cuidado com o profissional. O profissional, ele precisa começar, além de mostrar a cara na internet, porque eu sempre tive dificuldade. Fui muito tímida, um medo de aparecer, um medo de falar. Para ter ideia, eu consigo conversar hoje, mesmo aqui gravando com vocês, né? Eu tive uma ajuda.
através da escola do empreendedorismo sistêmico. Eu precisei me conhecer, né, para poder dizer assim, eu posso fazer isso, olha, eu sou capaz de fazer isso. E através dessa escola, eles conseguiram me mostrar o que me travava. E aí, através desse destravamento, da virada de chave, que eu consegui ver que não, eu consigo fazer isso aqui, que é atender e devolver autoestima para os clientes, mas também eu consigo transmitir alguma mensagem que eu tenho aqui dentro para passar para um profissional igual a mim, né? Só que essa transformação primeiro começou comigo. Eu sentia que quando eu atendia, um exemplo, assim, uma coisa bem clara que talvez vocês nunca tenham ouvido eu falar, era eu trabalhei em casa. É muito difícil atravessar uma porta, tu te arrumar para te atravessar uma porta, entendeu? Tu não tá saindo de casa para trabalhar. Eu trabalho em casa e eu atravesso uma porta para ir pro meu salão. O estímulo de se arrumar para atender as clientes, eu tava deitada, com uma roupa qualquer, e ia atender de qualquer jeito, porque eu tô em casa. Você já não tinha essa E não propósito de se arrumar, né? Exato. E detalhe, não é sobre isso. Que referência eu tô sendo para os meus clientes? Às vezes a pessoa me chama lá, eu com cabelo desgrenhado. Eu quero falar com a cabeleireira. Sou eu. Entendeu? Não pode. Que referência eu vou passar? Que imagem eu vou passar? Né? Então, dentro dessa escola foi que eu conheci Cariana. Cariana, ela foi uma pessoa que me deu o caminho das pedras, em que eu tinha que me enxergar mais e eu tinha que ver o quanto eu podia me arrumar melhor, o quanto eu sou bonita, o quanto eu podia valorizar e me olhar um pouco mais. Falou, tu não tá te enxergando, garota? Olha aí, tu tem. Eu achava que eu não tinha roupa boa, eu achava que nada ia combinar. É porque eu tô gorda, é porque eu tenho isso aí muito grande. Nada ia. É porque a gente se auto-sabota. A nossa autocrítica, ela fala mais alto que tu nunca se sente capaz, tu nunca se sente bonita, tu nunca é, entendeu? E não é sobre competição. Porque tem gente que fala disso como se eu quero ser mais bonita que tu. Eu falei, não, eu só quero transbordar a beleza que tá aqui dentro de mim. Como é que eu faço isso que tá aqui guardado? Entendeu? Fala aí, Cariana, como é que você trabalha com suas clientes nessa consultoria de imagem? Todo esse processo que a Juanita está falando de transformação de dentro para fora, né, Juanita? Como é que é esse processo como consultora de imagem? Primeiramente, assim, quando eu vejo a Juanita falar, né, assim, eu me emociono. O que ela falou aqui, eu acho que não deu para não se emocionar, mas é muito interessante ver que a beleza já existia dentro dela, só que ela não conseguia enxergar. E quando eu cheguei aqui com vocês, eu falei assim, talvez a Juanita não lembre, mas eu achei tão lindo a história dela, tão lindo quando ela sentou em um evento que a gente estava e ela começou a falar que ela, ela era assim, e aconteceu o assédio na casa dela, e depois ela foi se reconstruindo, se reconstruindo, se reconstruindo, e a fala dela me chamava tanta atenção que automaticamente eu já vi ela muito arrumada, muito bonita. Só que quando eu chegava próximo dela, ela não se sentia bonita. Eu sentia que faltava algo. E ela também despertou algo em mim muito grande, porque quando a gente se conheceu, eu estava me formando consultora de imagem. E eu estava muito em dúvida, porque para mim, trabalhar como consultora de imagem era diferente, era coisa fútil. Então, consultora de imagem, para mim, eu fiz porque todo mundo falava e dentro de mim também já existia. Só que ela me falou uma coisa assim que foi a virada de chave. Então, tudo aqui tem um propósito. A Anitta foi a minha cliente, que foi a primeira cliente que falou e eu mudei a chave. A Micaele foi a primeira cliente onde eu fiz o pacote prêmio e ela virou a chave. Virei, gente, eu virei. A Cariana teve toda influência na minha mudança,
E é uma transformação também, porque a transformação não é só de uma vez, a gente está constantemente se transformando e nos construindo, né? A Juanita, quando a gente se conheceu, ela falou a história dela e eu fiquei de longe, tanto que a gente não falou muito sobre isso. E automaticamente eu tinha feito uma formação, só que eu não queria trabalhar como consultora de imagem, porque na minha mente era melhor eu abrir uma loja e ficar lá. Só que dentro de mim a vontade era tão grande, mas a vergonha também era grande de falar. E a Juanita chegou comigo e falou assim: Cariana, por que tu não veio pro evento X? Aí eu falei assim: ah, não deu pra mim vir. Ela disse: eu tava esperando pra ver a roupa que tu vinha. Porque a outra vez tu tava tão bonita que eu disse: ah, ela vai salar. Então, automaticamente eu vou ver alguém muito bem arrumada e bonita. Então, ela tava me esperando para ver a roupa que tu vinha. Não é inveja, assim, não é, é porque eu Pelo bom gosto. eu achei que tu tem bom gosto e foi uma roupa tão simples que eu vi às vezes tu vindo, enfim. Aí eu senti tua falta. Aí eu falei, nossa, olha que legal, né? Então, quer dizer que a minha presença começou a construir ali dentro do movimento que tinha possibilidade. Aí eu falei assim para ela, mas agora tu não precisa me esperar para vir. Eu quero que você vista essa roupa, você é capaz. Bora fechar, vamos sentar, vamos fazer uma reunião. Ela disse, tá, depois a gente vê isso. E aí eu fui construindo isso, é uma construção. A consultoria de imagem, eu acho que muitas pessoas pensam assim, ah, vai, acontece, não é. Como consultora, eu gosto de ver o que tem primeiro dentro da alma da pessoa para me poder extrair de melhor. E eu dela eu já sabia o que eu podia, até onde eu podia, mas eu também esperei o tempo dela de mudança. Eu esperei ela falar, tô pronta. E foi muito especial quando ela disse que ela estava pronta, porque eu fui no salão dela, foi um evento da Murano, que ela me pediu ajuda. Automaticamente não dava tempo dela se transformar em 2 dias, eu acho, um dia. E ela estava muito em dúvida de que roupa vir. E a gente tinha iniciado a consultoria. E automaticamente eu não tinha tempo de estar na casa dela. O que eu pedi para ela, foi não comprar nada, deixa que eu vou fazer uma consultoria contigo online. Só que no fundo do coração dela ficou muito insegura e não confiou. Eu não vou comprar uma roupa aqui. A gente sempre pensa que a gente não tem o que vestir, né? E não tenho que vestir. Aí o dela foi mais ou menos, ela, vou comprar uma roupa aqui. Aí eu falei, não, não compro. Mas aí ela estava tão insegura, eu falei, tá bom. Aí ela comprou uma roupa que eu não achava que seria legal ela usar, mas deixei. Aí depois eu falei, tá, tu veste essa roupa online e me mostra como vai ficar. Aí ela vestiu. Aí eu falei, nossa, eu não te vejo assim. Eu não te vejo. Eu achando que eu ia arrasar. Falei, a Cariana vai amar, a Cariana vai amar essa roupa. Aí eu disse, nossa, eu não te vejo assim, eu acho que você merece mais. Pode confiar em mim? Posso confiar. Eu falei, tá. Tem um blazer aqui, ela disse, o que tu tem de saia? Eu tenho essa, mas essa tá há muito tempo guardada, Cariana, não dá pra usar. Aí eu falei, deixa eu ver a saia. Aí ela disse essa, eu falei, perfeito, é essa mesmo. Pega esses acessórios, qual é o sapato que você tem, assim, assim, qual é o cinto? Aí nós fomos colocando a roupa online. Quando ela vestiu o blazer, a saia antiga que ela tinha, o sapato antigo, ela disse, ai, eu tô linda, é assim que eu me vejo. Né? E ali eu falei, é só ouvir isso. A minha consultoria ela é muito sobre essa pessoa se ver e utilizar o que ela tem no guarda-roupa dela. Certamente quando eu me encontrar, eu falo, para, não compra mais nada. Para. Primeiro eu falo, para. Por quê? Eu preciso também fazer você olhar para o seu guarda-roupa com gratidão, com amor e utilizar o que tem ali. Não só comprar, não ser aquela pessoa só consumista. Então, assim, a Ronita me deu essa possibilidade de dizer assim, nossa, e no evento da Murano, né, que ela estava tão linda, que naquele evento, quando eu vi a foto, eu falo, nossa, é isso que eu quero, é essa a minha missão. Só que a minha missão não para só na hora de se arrumar, na hora que eu pedi ela bem vestida, inclusive ela está construindo o estilo, eu estou acompanhando devagarzinho essa construção, não gosto de me meter no momento que ela começa a construir, porque eu acho que ela tem que dar a característica dela e eu tenho que ver. Personalidade, né? Essa questão da gente não seguir um rótulo, né, meninas? A gente achar aquilo que vai nos preencher, que vai refletir aquilo que a gente é. Sim, porque cada um, a consultoria de imagem é justamente para isso, para pegar a tua melhor característica e transformar ela em brilho, transformar ela em evolução. É não copiar de ninguém, sim, sabe? Ela ter o estilo dela. Então, toda vez agora quando ela vem falar comigo,
eu sempre dou assim, o que que tu acha, né? Como é que tu tá se sentindo? Por quê? No meu início, realmente eu venho conduzindo, mas bem aqui é a hora dela crescer. E a hora dela crescer profissional, ela vai juntar a característica dela. Um exemplo, ó, eu lembrei de um lenço, porque a Ronita usa muito lenço, a característica dela. Então, assim, essa construção, ela tem que ser devagar, ela tem que ser construída baseada no crescimento. Só que a minha consultoria de imagem, ela vem a mais. Eu consegui colocar a roupa que ela queria, consegui ver ela bonita, mas eu acho que essa beleza, ela tem que ajudar outras mulheres. E aí vem a parte da assessoria. Tá, mas tu tá linda, tá maravilhosa. Mas o que tu vai fazer com isso, Micaele? A gente tem que ter algum propósito, né, Cariana? Bonita, tu tá tão bonita, e aí, o que tu vai fazer com isso? Porque só trabalhar a beleza, ela fica vazia. Só a beleza em si, ela é uma caixa vazia, né? Porque toda embalagem, nós tomamos uma embalagem em envelope, né? Se tu vai falar com o cliente, teu envelope está amassado ou bagunçado? Se você é uma caixa, você vai levar com o cliente, você vai comprar aquela caixa que está toda bonitona lá, né? Com certeza, uma caixa bonita, né? Ou você vai comprar aquela caixa mais baratinha, aquela... Então, assim, a consultoria de imagem, ela é sobre isso, é eu entregar uma caixa para vocês. Fazer a caixa uma embalagem mais bonita que eu puder, certo? Mas o que me preocupa mais é, tipo assim, e depois que eu abrir essa caixa, o que que tem dentro dela? Então, essa parte vem a parte da minha assessoria, de falar assim, ó, essa tua imagem aqui tá linda, tá maravilhosa, mas você pode construir um caminho de sucesso e ajudar outras mulheres, ganhar financeiramente mais, mas então bora construir? Então, acaba vendo assessoria por isso, porque eu consigo deixar a mulher bonita, mas eu também consigo fazer ela lucrar com a imagem dela. E hoje em dia a imagem fala e a imagem vende, né, Cariana? Entende? E às vezes nós achamos, a gente não procura uma consultora de imagem, às vezes por achar que não merece, que não pode, que não tem tempo. Fala aí, Cariana. Eu acho que esse é o principal, desculpa, né? Eu não tenho tempo para me arrumar, para cuidar de mim. Exato. Tem até uma coisa que eu penso, assim, que eu até iria te perguntar, Karen, a gente fica muito pensando, a gente olha na internet, né? Todo mundo posta, a gente vê os posts das pessoas, cada dia uma roupa, cada post uma roupa. Não é verdade? Aí eu fiquei assim, eu falei, eu vou fazer essa consultoria de imagem. Mas necessariamente, antes da gente fechar mais, assim, de entender mais, eu vou ter que postar, cada vez que eu postar, tem que ter uma roupa nova. Tem muita gente que pensa dessa forma, Cariana. E o que tu tem mesmo a dizer também sobre isso? De eu vou ter que ter todo o tempo uma roupa nova para aparecer na internet? Aí vem muita parte da estratégia empresarial, né? Como é que funciona a estratégia empresarial? Qual é o teu projeto? É a internet, né? Então, eu preciso gravar muitas vezes e mostrar para o público, né, várias versões da Juanita, várias versões da Micaele. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Essa parte da assessoria, ela é muito estratégia, tem que ter muita estratégia e intenção. Qual é a sua intenção, né? Mostrar que você automaticamente consegue estar todo o tempo arrumada e com roupas novas, certo? Tá, vamos lá. A primeira estratégia é organizar o seu guarda-roupa. Porque o teu guarda-roupa, ele consegue te vestir todos os dias com a mesma roupa e com outros modelos, né? Então, assim, mas como eu vou fazer isso? Você vai olhar com carinho, você vai no Pinterest, vai ver lá looks com blusa X, looks com... Então, assim, automaticamente você vai montando uma estratégia de imagem na internet, que você perguntou, né? Então, dá para montar essa estratégia de imagem na internet fazendo a estratégia semanal. E eu estou criando um método, né, que vai ser lançado, quem quiser comprar, logo, logo já vai ser lançado um método onde vocês vão assistir e vão aprender rápido a fazer isso. Perfeito, perfeito. Não necessariamente você tem que comprar roupa todos os dias, tá vendo? Sim. Dicas, perfeita. Sim. Outra dica que eu aprendi muito com a Cariana, por exemplo, eu tenho um sapato dourado, que é o maior ciúme. Eu paguei um pouco mais caro e deixava lá. Vou usar só em situações especiais. Mas ela falou assim para mim, Micaele, use. Tu tem que usar, é no dia a dia.
E hoje em dia esse meu sapato dourado tá aí, toda hora comigo. A gente não tem que ficar guardando as melhores roupas para depois, para uma ocasião especial. Todo dia é especial. E a Cariana fez eu usar as coisas que eu considerava assim mais caras, mais bonitas, para ocasião especial, guardar para depois. Ela falou, use, tem que ser agora. E exatamente. E o que serviu também a tua consultoria para mim, na minha área da beleza? É, hoje eu encaro muito mais uma câmera me sentindo preparada, pronta. E não é sobre querer me vestir como rica. Ah, tá rica, ela tá querendo se ver. Não é sobre. É você se sentir bem com a imagem que você tá passando. E eu me sinto bem para passar essa imagem. Bem para dizer que, olha, eu trabalho na área da beleza, eu não preciso comprar roupa todo dia, toda vez que eu gravar. Posso conseguir tornar ela, que eu quero, se eu puder também, para ela falar um pouquinho sobre guarda-roupa cápsula que ela tem, só para dar uma ideia. Então, acaba tu usa com uma calça, trocentas camisas. Acaba sendo muito interessante trazer o guarda-roupa cápsula, porque cabe na pergunta que ela fez anteriormente, né? Eu estou fazendo um planejamento de internet, então eu quero aparecer mais na internet. Como é que eu faço isso? Primeiro é cuidando da autoimagem, foi o que ela fez, tá? A autoimagem, ela precisa ser trabalhada. Todos nós temos, assim, a parte de baixa autoestima, não adianta. Todos nós temos. Ou é a barriga, é o bucho, é o cabelo, todos, tanto homem como mulher. E devido a muitas críticas internas, acabamos não fazendo nada. A consultoria de imagem, ela vem na parte da mulher que ela acha que ela tem que ter só gasto. A minha consultoria ela é muito estratégica e econômica. Ela tem que ter economia. Quando a cliente faz um detox no guarda-roupa dela, não tem condições agora, tá? Vende pro brechó e volta o dinheiro para tua autoimagem. E o guarda-roupa cápsula é onde a pessoa tem poucas peças e muitos looks. Então, gasta menos e o guarda-roupa respira. Eu fui na Micaele, acho que eu até falei muito com ela acho, no final de ano agora sobre essa respiração do guarda-roupa. O guarda-roupa, ele precisa respirar. Se seu guarda-roupa tem um monte de roupa entulhada, se você compra e joga um monte de roupa dentro do seu guarda-roupa, você não está nem respirando. Você está com uma imagem sabotada, tem algum sabotador ali na sua mente, que ali é aquela mente que só compra e não tem Conversando. e não tem roupa para usar nunca. Então, fala muito sobre você. O teu guarda-roupa, ele tem que ser um guarda-roupa que respira igual você. Tudo tem que estar na sua vista. Imagine um guarda-roupa, depois eles montam aí e aquele guarda-roupa todo entulhado. Você pode ver que essa pessoa, ela anda toda amarrotada. Ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela não passa uma comunicação de leveza, elegância. Ela passa uma imagem de bagunça mesmo. Tu pode ter certeza, se você for nesse guarda-roupa dessa pessoa, tá lá. Tá lá a imagem dela. E automaticamente, quando tu começa a organizar a sua mente para o novo, projetos novos, você começa a ver o teu guarda-roupa bem claro. Quando você tem ali um guarda-roupa, onde semanalmente tu tem teus looks prontos, tu abre teu guarda-roupa, parece que tu tá no shopping. Onde tu vê assim, meu Deus, quer dizer que eu tenho shopping em casa. Olha que legal. Eu não preciso estar saindo comprando toda hora. Não, quer dizer que eu tenho um evento. Hoje eu tenho um evento, eu tinha um podcast aqui, eu vim com uma blusa básica, mas eu queria dar um diferencial. Eu coloquei somente um broche que é de um blazer. Sempre apostando no ponto statement, que a gente fala, né, na consultoria de imagem. O ponto statement é aquela peça que destaca. A Juanita tá aqui com um maxi colar, o ponto statement dela. Você tá com a blusa vermelha. Tudo que chama muita atenção logo de cara, dá uma diminuída aí, porque o excesso fica brega. Então, essa mulher também que é brega, ela não entende sobre o estilo dela. Temos 7 estilos universais, né? E nós podemos trabalhar 2, 3 o máximo, porque senão fica muito confuso. A gente não sabe se o estilo é sexy, se é... enfim. E tem gente que usa os 7 estilos, imagina, né? Então a gente não sabe quem é quem. Fica meio que uma confusão, né? Qual é a imagem que tu quer passar? Não tem os estilos definidos, não tem nada definido. Mas, assim, a gente como mulher, a gente nunca tem que estar julgando a outra mulher.
justamente porque não foi ensinado isso pra gente. Exatamente. E que bom que hoje nós temos a oportunidade de aprender e mudar. E tem muitas que têm oportunidade e não querem mudar, e tá tudo certo. A única diferença é que, tipo assim, que depois que a gente descobre no estilo que a gente quer, descobre qual a intenção do nosso estilo, entendeu? Como é que que eu quero que as pessoas me vejam? Porque automaticamente, tem um livro que é O Corpo Fala, quando você chega a 3 minutos para as pessoas te comprarem, confiarem em você, 3 minutos para você falar assim, eu sou boa, eu sou organizada, eu tenho essa competência. Isso gera muito valor. Uma coisa que a Juanita falou para mim, que ficou muito depois da transformação dela, ela disse assim, Karen, eu me arrumo muito e as clientes não perguntam nem preço, elas pagam. E essa é a minha intenção, é que a imagem dela gere cada vez mais valor para ela. Nossa, eu quero ir na Juanita, mas poxa, eu já sei que lá eu não vou ter que chorar não, lá eu vou pagar porque ela gera valor. Eu quero estar como a Juanita, eu quero estar com o cabelo igual ela. E o processo da Juanita, como ela disse, ela trabalha na casa dela. Atravessar a porta, se arrumar para ela era difícil. Ela precisa ser fonte de inspiração para as clientes dela. Como é que ela vai fazer isso? Ela falou um ponto para a gente muito importante. A gente criar uma cultura de organização. Começa pelo atendimento dela. Pelo aplicativo que ela colocou lá do atendimento dela, ela pode fazer o quê? Ela pode filtrar. Eu vou atender hoje a Micaele. O estilo da Micaele é esse aqui, então eu vou me vestir no estilo dela. Por quê? Eu vou me conectar e fazer o espelhamento de venda que se chama rapó de venda. Uhum. Então, a imagem é sobre isso. Qual a intenção? Você quer vender? Você quer se conectar? Mas você também tem que saber quem você vai falar. O que você quer passar? Então, tem muitas técnicas, né, onde eu aplico no meu método, eu não abro mão hoje de fazer, porque transformar a vida, ver vocês aqui, eu cheguei hoje aqui muito orgulhosa dessas meninas, elas se permitiram e estão mudando, né? E vai vir coisas novas aí, né, que dia 30, a Micaele vai ser a palestrante, depois a Juanita. Então elas vão vir para o palco. Mas por que elas vão vir para o palco agora? Porque a segurança chegou. Elas se vestiram de si próprias e vão falar agora, eu vou mostrar meu talento. A embalagem está aqui, o conteúdo vai sair. É isso mesmo. Falou tudo, não falou, Micaele? E obrigada por enxergar na gente o potencial, né? Essa mulher que você fez a gente só olhar para dentro e tirar o que há de melhor na gente. E é um processo. É um processo a ser trabalhado e é engraçado, né? Eu uso muita espiritualidade, muito na minha vida. Eu acho que às vezes podem falar o que quiser. Eu já fui muito maltratada, porque a minha imagem nunca foi padrão. Nunca foi uma imagem onde as pessoas falavam assim, é bonita. Além do negro ser discriminado, eu não tinha o cabelo padrão. Então, eu participei de um concurso grande na casa da minha avó, lá em Tracoteua. E essa virada de chave aconteceu ali, porque eu não conhecia ninguém, eu não tinha torcida, só tinha meus primos de torcida. E quando eu fui subir no palco, eu subi, as meninas tinham candidatas, tinha roupa, tinha faixas, tudo com o nome dela, e eu não tinha nada, nem sabia o meu nome. Só que, automaticamente, lá atrás, nos bastidores, né, no camarim, todas ficaram contra mim. Praticamente xingando meu cabelo, minha cor. E isso todas não, mas teve algumas. Mas isso me doeu muito. Te marcou. Machucou. E eu desci do palco dizendo assim, não vou participar mais. Só que minha tia, a tia Joana, acho que ela vai até se emocionar quando ela vê isso daqui. Quando eu desci, ela disse assim, eu falei, não vou, porque eu não tenho essa força mais. Aí ela, de ir lá pra cima, elas falaram que o meu cabelo é feio. E eu não tenho cabelo grande, eu tenho dinheiro para comprar cabelo. Aí a titia falou, não, nós vamos embora. Se você não quiser, nós vamos embora agora. Mas lembre que você é a alegria da nossa casa. Lembre que a beleza é tão grande dentro de você que nenhuma delas tem. E se você subir usando essa beleza,
você vai conseguir. E aí eu lembrei que nesse dia minha avó não tinha gás. E era R$ 400, né? E aí eu falei assim, nossa, ainda tem assim, se eu ganhar de R$ 400, eu compro o gás da minha avó e compro um cabelo. Porque eu tava muito machucada nesse concurso. E aí, aquilo que a minha tia me falou, eu falei, então eu vou subir, tia. Se ela disse que eu sou alegre, eu vou subir. E eu subi. E automaticamente ali era muita risada, né, atrás. E eu subi com a minha alegria, com a clareza que tinha que dar o meu melhor. E eu dei. Na primeira entrada, todo o público começou a torcer para mim. Todo. E eu ganhei em primeiro lugar. E na foto, tem uma foto muito interessante que para mim aconteceu agora, que quando eu ganhei o primeiro lugar, eles receberam o prêmio e as meninas não vieram me abraçar. E isso me tocou muito. E eu fiquei no cantinho com a faixa, sabe, assim lá, esperando, tipo assim, parabéns. Eu não tive isso. Eu só tinha minha tia, né, lá torcendo, meus primos. E aí eu peguei e falei, tá, agora eu vou levar a premiação para minha avó, que estava fazendo o terço. E fui muito feliz. E daí eu fiquei muito famosa na cidade, né? Eu lembro que eu fui na feira de manhã cedo. E aí todo mundo, garota verão. Eu falei, pô, eu tô muito famosa. Aí ela disse, minha filha, mas porque você é linda, você é linda. Então a minha avó, a minha mãe, elas afirmavam muito isso para mim, né? Minhas tias. E isso fez eu crescer como mulher. E agora, olhando essa foto agora, esses últimos tempos, muita gente disse que não era para me postar. Eu falei, eu vou postar. Sabe por quê? Naquele tempo, sempre existe o preconceito entre mulheres, né? Sim. E agora, no Miss Universo, teve um preconceito do organizador lá contra uma, e todas se levantaram e saíram. Sim. Né? E hoje já começou a ter o apoio de dizer, se te maltrata, me maltrata. E começaram a dar as mãos. Eu achei muito bonito. Mas isso não aconteceu comigo, né? Eu já fui ao contrário. Mas eu sinto muito orgulho dessas meninas que participaram, porque eu tive entendimento que não foi elas. Simplesmente, elas me deram força para me transformar na mulher que eu sou. Então, assim, essa história do cabelo, eu cuido muito do meu cabelo. Eu não estou aqui à toa, né? Eu acho que Deus fez eu fazer meu primeiro podcast, minha primeira cliente, minha segunda cliente. Por quê? Porque o cabelo foi sempre a minha força. Nessa época, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas é o que falta um pouco, é sobre essa sororidade. É essa palavra. Mulheres apoiarem mulheres, estarem em grupo de mulheres que te apoiam, porque sobre julgamento, a gente já é no nosso dia a dia, até dentro de casa, nós já somos muito julgadas. Então, hoje, a gente já procura esse apoio, porque a gente já não faz o que a gente não gostou que foi feito com a gente. Então, a gente já não pratica isso. A gente apoia, a gente quer vê-las crescerem, caminharem e evoluírem. E é isso que hoje a gente tem. Assim, essa parte, assim, da gente apoiar outras mulheres é o meu movimento. Eu não vou desistir enquanto eu pegar essas belezas e falar, tá aqui. Elas não tiraram a minha beleza porque elas são bonitas. Ao contrário, vocês podem muito aprender com elas. Porque eu acho que é essa oportunidade que a gente tem que dar. O que é mais interessante é que naquela época eu não tinha a beleza padrão, mas quando eu ganhei a premiação, a primeira coisa que eu fiz foi cuidar da minha autoimagem. É porque, além delas falarem para mim, me machucava. E o primeiro é você reconhecer que te machuca. Se me machuca, eu posso mudar, eu vou mudar. Se meu dente não era legal, posso mudar? Eu vou mudar. Faça essa transformação por você. Se eu quero me arrumar melhor, por que não contratar uma consultora de imagem? Não é feio, ao contrário, é dizer assim, eu não sei, mas tu pode me ensinar? E aconteceu outro preconceito assim, muito engraçado na minha vida, que fez eu me tornar muito empreendedora, que o meu primeiro emprego, eu lembro que eu estava muito bonita. Eu acho que eu estava com 18, 19 anos. Eu já estava com aquelas tranças e automaticamente com aquele corpo que todo mundo deseja e sempre me arrumando muito bem. E eu fui deixar um currículo e fui logo contratada. Por quê? Porque minha presença vendia muito. E aí eu lembro que eu comecei a vender muito na loja, né? Muito comunicativa e tal. E dia de sábado,
a pessoa disse assim, ó, não precisa vir de uniforme, pode vir como quiser. Aí eu falei, ah, legal, então as meninas iam de sainha, na época era mini saia. E eu nunca fui vulgar, nunca, nunca. Sempre fui aquela que era sexy sem ser vulgar. E aí lembro que eu fui com uma saia jeans, né, para trabalhar, com uma blusinha toda arrumada e automaticamente todo mundo queria comprar comigo, tudinho, o dono me chama para trás e diz assim, você não precisa vir mais amanhã. Aí eu falei, mas por que foi que eu fiz, né? Porque eu bati todas as metas da loja. Aí ele falou assim, eu vou te ser bem sincera, como um homem, a minha esposa não quer mais que você trabalhe aqui. Você está incomodando ela. E eu estou muito triste, porque realmente eu sei que você vende bem, mas eu não queria lhe prejudicar. E eu quero ser muito justo. Eu falei com a irmã dessa pessoa, ela tem uma loja no shopping. E é a imagem que você tem aqui no comércio, você pode ir para o shopping, porque é a imagem que ela precisa. E você está contratada para trabalhar lá. Uma oportunidade grande, era meu sonho trabalhar no shopping, porque as mulheres mais arrumadas estavam no shopping. Aí eu falei, nossa, que legal, tal. Mas eu tinha esquecido que tinha sido preconceito, né? Peguei o preconceito e fui. Quando eu trabalhei na loja do shopping, automaticamente também já incomodava as minhas amigas do trabalho. E aí eu falei, meu Deus, que mundo é esse que eu estou? Porque se eu vim bagunçada, eu incomodo. Se eu vim arrumada, eu incomodo. Então, às vezes eu deixava até de me arrumar menos para não interferir na venda delas e não deixar elas mal. Então, tu viu que o mundo, ele começou a ser muito competitivo. Delas se juntar, falar mal de mim, se juntar, falar mal de mim. E em um tempo agora, até mesmo de espiritualidade, aconteceu. E aí eu falo, nossa, não é o que eu quero para mim. Só que é mais engraçado que trabalhar com a autoimagem, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Tá, essas pessoas que fazem isso, elas são machucadas, certo? Eu não sou terapeuta para cuidar os traumas delas, tá Exato. tudo bem. É tudo sobre elas. Tudo elas, não é sobre mim. Mas eu posso criar a amizade que eu quero, o grupo que eu quero, o trabalho que eu quero. Olha que grandioso Deus dá. Eu posso criar um movimento onde eu coloco, olha, aqui não tem disputa. Aqui, ou tu vai falar que ela é bonita, gostosa, ou tu não tá no grupo. Por quê? Porque nós precisamos dar a mão, se apoiar, que cada uma tem uma característica boa. A comunicação, pode ser a escrita, a poesia, o cabelo. Então, a gente precisa trabalhar, deixar a outra brilhar o que ela sabe fazer de melhor. E se vocês sabem fazer igual, cada um vai ter uma característica. Só que para mim, devido a todo esse preconceito que eu vinha ver acontecendo, eu quero dar o meu melhor. Para mim, enquanto eu não puder dar o meu melhor, transformar as mulheres, dar o caminho de sucesso profissional, pessoal, eu não sossego. Eu estou aqui para falar que é possível, é real e que tudo pode ser transformado. Estamos aqui finalizando o nosso podcast, que foi riquíssimo, com essas duas mulheres maravilhosas e inspiradoras, viu? Espero que vocês tenham gostado. Agora, Juanita, uma última mensagem aqui para quem está assistindo a gente. Bom, a mensagem que eu deixo para todos os profissionais da minha área é que vocês não tenham medo. Não tenham medo de mostrar a cara. Tudo comigo aconteceu, eu não acontecia através do medo que eu tinha de aparecer e que no fundo, eu tinha medo de falhar. Falhar na hora de falar algo, achar que eu vou falar errado alguma coisa e tentar ser perfeito não era o caminho. Faça do seu jeito, mostre o que você é. Você tem um talento aí dentro de você. É só você colocar para fora, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E o seu é só você que vai descobrir. Basta você enxergar e olhar para dentro de você que tudo flui. E para você, Cariana, uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, hoje, assim, a minha mensagem para quem está assistindo é assim: cuide de você. Cuide de você, cuide da sua embalagem.
porque é aquilo que eu coloquei, nós somos um envelope, e nós somos uma caixa. Imagine que você vai entregar algo para a pessoa e ela vai ver aquele envelope amassado ou uma caixa inteira. Mas lembrando que dentro da caixa, mesmo ela estando bonita, ela tem que ter algo a mais. E o meu, assim, meu recado, né, no caso, é você cuidar dessa imagem junto com Deus, sabe? Eu acho que Ele vai te conduzir a tirar, a extrair o melhor de si, porque o Deus, Ele dá a resposta, Ele sabe a imagem. Nós somos imagem e semelhança dele, né? Não existe coisa mais bonita quando você usa isso com o coração. Você transforma aquela embalagem mais linda, porque vem a caixa e vem o Espírito Santo falar, nossa, é essa que é a beleza. Gente, muito obrigada. Obrigada, Juanita. Obrigada, Cariana. Foi um episódio riquíssimo, muito inspirador. Espero que vocês tenham gostado e não percam o próximo episódio do Revela Beleza.